Muito boa noite e bem-vindo a esta conversa. Hoje será com o Dr. Francisco Noah, reitor da Unilúrio, e o tema é evidentemente o mesmo: coronavírus, o novo coronavírus ou a Covid-19. Uma doença que está a preocupar o mundo. Os números continuam a subir a cada dia. Hoje estamos a falar de mais de 1.800.000 pessoas infectadas, estamos a falar de mais de 15.000 mortos e alguns números também bem consideráveis de recuperados, mas é o impacto desta doença no mundo e no nosso país em particular que nos faz trazer recorrentemente este tema. Dr. Francisco Noah, como é que olha para este fenômeno da Covid-19? Bom, eu vejo este fenómeno como o culminar de todo um processo, eu poderia chamar até civilizacional, do ponto de vista daquilo que são as nossas ações como seres humanos, como profissionais, como políticos, como comunidades, em que, de certo modo, nos últimos 30, 40 anos, sobretudo nos últimos 40 anos, imperou uma lógica que eu diria quase que infernal, de preocupação com lucro, com produtividade, em que pusemos em causa, inclusivamente, ecossistemas e pusemos em causa aquilo que tem a ver com o ser humano. Portanto, o nosso foco na preocupação com o lucro, com os ganhos, que obviamente tem a ver com uma lógica de desenvolvimento que nós seguimos globalmente e que não podemos fugir a ela, mas eu penso que houve um grande descontrole. É verdade que hoje nós tentamos situar a origem desta pandemia em Wuhan, na China, mas ela poderia ter eclodido em qualquer parte do mundo. Pelas características que ele tem, porque em todo o mundo a questão da globalização e da mundialização fez com que nós tivéssemos comportamentos muito similares. Obviamente que com algumas diferenças do ponto de vista daquilo que é o nível de desenvolvimento de cada lugar. Mas, digamos, as lógicas que são lógicas, de certo modo, predatórias, que nós temos tido em todo o lado, fazem com que haja um grande desbalanço naquilo que, de facto, é a humanidade, é a Terra. É por isso que eu considero que este é um desafio humanitário, um desafio global. Ele tem duas componentes. Tem uma componente clínica e tem uma componente económica. A componente clínica é aquela que está ajusante. Alguns países têm-se colocado na posição, sobretudo na Europa, nós notamos uma certa indecisão se se ataca somente a questão clínica ou se junta também a questão económica. Se nós olharmos para a União Europeia está muito dividida neste momento, que a União Europeia parecia como um bloco mais ou menos coeso, e face a esta pandemia nós vemos que a concertação que deveria haver para atacar a pandemia, ela não está a existir, o que acaba por fragilizar as estratégias que os países, quer individualmente, quer coletivamente, ou quer como blocos, deveriam ter para atacar esta pandemia. E o que eu penso que está a deixar as pessoas desesperadas, os países, é a velocidade com que este vírus se está a espalhar e é sobretudo o alcance. A Olivia dizia neste momento que nós temos cerca de mais de 1 milhão contaminadas. Nós temos países como a Itália, como a Espanha, agora os Estados Unidos, em que morrem por dia cerca de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Portanto, o nível, digamos, de devastação deste vírus e a rapidez com que ele se propagou, eu penso que deixou-nos todos numa situação que eu diria de perplexidade. E mesmo a reação dos governos a vários níveis, nós notamos que são reações que mostram alguma incredulidade perante tudo isto. É verdade que nós tivemos várias pessoas, filósofos, tivemos historiadores, aquele caso do Bill Gates, que é referenciado por muitas pessoas, que em 2015 já falou na iminência da eclosão deste vírus, mas mesmo assim ninguém estava à espera que ele atingisse esta magnitude.
Daí que, para mim, há uma situação fundamental neste momento, que é a situação clínica, que é preciso salvar vidas. Eu penso que é preciso que, de uma vez por todas, aprendamos que o ser humano deve ser privilegiado em tudo aquilo que nós fazemos, neste caso concreto. Então, eu penso que é preciso, de facto, haver esta preocupação, e eu julgo que tem a vir uma preocupação por parte dos diferentes países em reagir para a questão clínica, porque ela é absolutamente devastadora. Mas há uma segunda questão, que é a questão que podemos considerar montante e que penso que todos nós vamos vivê-la quando esta crise, ou a fase aguda da crise se for, que é a questão económica. E nós vimos no caso dos Estados Unidos, no caso da Europa, em que eles injetaram trilhões de dólares, trilhões de euros, no sentido de manter a economia funcional. Portanto, é um desafio tremendo, e para um país como o nosso, esse desafio torna-se ainda muito maior. E por falar em desafios e olhar também para Moçambique, que desafios é que concretamente esta doença traz para Moçambique, quer na perspectiva económica, quer na perspectiva social, e até mesmo o impacto na saúde mental das pessoas? Bom, eu penso que, para já, o governo tem feito o possível, dentro, obviamente, daquilo que são as suas capacidades para reagir a esta situação do ponto de vista clínico. Mas o que tenho reparado na intervenção das várias autoridades da saúde é que têm insistido muito na questão da prevenção. E alguns têm ido muito mais adiante, dizendo que, se nós não resolvemos o problema da prevenção, quando o vírus se disseminar na dimensão que está acontecendo nos outros países, dadas as fragilidades do nosso sistema de saúde, possivelmente os impactos vão ser devastadores. Nós teríamos que torcer, é uma questão não muito científica, né? Torcer para que os números que nós estamos a assistir de mortalidade da Europa e dos Estados Unidos não nos aconteçam aqui, e os números também do ponto de vista da disseminação da doença. Portanto, eu penso que, do ponto de vista daquilo que é a situação clínica, o governo tem feito o possível, mas é preciso fazer muito mais. O país não é Maputo. E muitas vezes é verdade que o vírus agora já temos indicações que há pessoas infectadas em Cabo Delgado, mas o país é muito mais do que Maputo. Há um país real que é preciso ver se terá de facto capacidade para responder quando os níveis de contaminação subirem. Depois a questão económica. Eu penso que esse é um desafio tremendo para um país como o nosso. Nós saímos de uma situação muito difícil nos últimos 5, 6 anos, que teve a ver com este problema das dívidas ocultas, em que tivemos muitos dos nossos parceiros de cooperação que retiraram muitas das ajudas que davam ao país. Então significa que este é um aviso à navegação para nós, em Moçambique, nos prepararmos para tentarmos superar o que vem aí, contando muito com a nossa capacidade. E nós temos que ser realistas. Esta pandemia está a atacar o mundo todo. E está a atacar países que normalmente costumam ser os grandes parceiros de cooperação dos países africanos, dos países desfavorecidos. O que significa que esses países, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, não sei quantos anos é que vão ser os impactos desta pandemia, vão se virar para a sua própria sobrevivência. Então, significa que nós teremos que ter a capacidade de delinear aquilo que vai ser a nossa estratégia de desenvolvimento nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E de reação, portanto, a mobilização, eu penso que o governo tem um papel importante nesse aspecto, o governo não só, mas a mobilização das pessoas no sentido de serem mais responsáveis, de serem mais disciplinadas, de serem mais trabalhadoras, no sentido de produzir riqueza. Eu acho que essa mobilização terá que ser feita de uma forma extrema e continuada. E por falar em mobilização, tendo em conta que é docente universitário e tem esta componente pedagógica com muita experiência, que forma ou que estratégia que o governo deveria implementar para mobilizar as pessoas a se consciencializarem ainda mais desta doença, para conter-se esta propagação e evitar-se danos maiores? Massificação da informação. Tem que ser feita uma massificação da informação. É verdade que ela tem havido, só que muitas vezes não da melhor forma.
Nós temos ouvido falar de notícias que são desvirtuadas em relação, de facto, aos impactos que este vírus está a ter na vida das pessoas. Mas eu penso que tem que haver uma massificação da informação e, obviamente, estamos a falar do governo, mas tem que ser a todos os níveis. Tem que ser a nível das instituições, tem que ser a nível dos locais de trabalho. É verdade que eu tenho notado na minha circulação que as pessoas vão ganhando alguma consciência. Já vemos pessoas usando máscaras, já vemos estabelecimentos comerciais e não só que estão preocupados em que as pessoas antes de entrar têm que desinfetar as mãos, mas como eu digo, esta é a fase clínica. Esta é a fase clínica. O que nós temos que ir pensando é exatamente o que é que vai ser a nossa vida. É verdade que um dos grandes dramas que nós temos tido, eu sinto pessoalmente, é que possivelmente esta pode ser uma oportunidade para nós repensarmos o país, para nós termos um projeto do país. Afinal, que país é que nós queremos ter daqui a 10, 15, 20 anos? É verdade que há questões imediatas a resolver, e uma das questões imediatas é que há muita gente que vai perder o emprego. Há muitos postos de trabalho que se vão perder, não só em Moçambique, mas no mundo. Portanto, o que significa que a posição do governo não é muito fácil, porque é uma posição em que o governo primeiro tem que se virar para dentro do país, né, para verdadeiramente analisar quais são as potencialidades deste país e ver como é que se vai articular com os países com que normalmente nos articulamos. Há um historiador e filósofo britânico chamado John Gray, que já fala em pós-globalização. O que é que significa isso? É que nós, durante os últimos 30 anos, andamos a cantar e a falar à volta da globalização. O que vai acontecer agora é que muitos países vão fechar. Aliás, o que está acontecendo na Europa, eu penso que é emblemático. Há pouco tempo vimos, por exemplo, a crispação que houve quando o primeiro-ministro da Holanda, por exemplo, torceu o nariz na necessidade de apoiar países como a Itália, como a Espanha. Portanto, o que vai acontecer é que esses países se vão fechar cada vez mais para si próprios. Então, significa que o desafio que Moçambique tem para se repensar como um país que tem que sobreviver é um desafio tremendo. Obviamente, é um desafio que não começa e termina no governo, é um desafio transversal, é um desafio que envolve todas as forças vivas da sociedade moçambicana. Penso que terá que haver uma mobilização muito parecida à mobilização que nós tivemos em 74, 75, que era o momento da Revolução. É verdade que as condições históricas mudaram completamente, a disposição das pessoas também é outra, a sociedade que nós temos também é outra. Daí que eu penso que há um trabalho tremendo que o governo terá que fazer, no sentido primeiro de ajudar, de criar linhas para se pensar o que é que vai ser o país nos próximos 5, 10 anos, mas sobretudo para a mobilização desta sociedade. O desafio é muito grande e não se sabe ao certo qual será o verdadeiro impacto desta doença nos vários países e em Moçambique em particular. Mas a esperança deve ser a última a morrer. Que mensagem de esperança para os moçambicanos? Bom, nós somos conhecidos como um povo resiliente. Só o ano passado nós tivemos aquela experiência de 2 ciclones em tão pouco tempo, que foi o Idai e foi o Kenneth, o Idai em Sofala e o Kenneth em Cabo Delgado, mas temos todo um histórico de situações extremamente adversas, mas que eu penso que nunca nos deixaram abdicar primeiro da nossa dignidade, mas sobretudo desta vontade de lutar e de sobreviver. Repare que em Moçambique está provadíssimo que 70% ou 80% da nossa economia é informal. Esta informalidade tem um aspecto positivo. Significa que as pessoas têm a capacidade de criar condições para a sua própria sobrevivência. Portanto, o que eu acho é que nós, moçambicanos, temos uma grande capacidade, até uma grande capacidade intelectual. Uma das coisas que nós temos ouvido no exterior em relação àquilo que tem sido o desempenho dos moçambicanos nas várias universidades, nas várias instituições lá fora, é que normalmente os moçambicanos se destacam. Então, eu penso que é a altura de nós mobilizarmos esta nossa capacidade e até uma certa capacidade ética, que eu sinto que está muito tremida por vários motivos, mas eu penso que neste momento é o momento de nós resgatarmos toda a nossa história e toda a nossa capacidade, de facto, de lutarmos contra as adversidades para conseguirmos, primeiro, pensar, temos que refletir muito bem o que é que queremos, de facto, nos próximos 5, 10, 15 anos, e segundo, é preciso tomar decisões e é preciso agir. Eu penso que nós, moçambicanos, temos capacidade de o fazer.
Muito obrigado, Dr. Noah, por nos conceder este privilégio de termos esta conversa à volta desta doença que perturba as sociedades neste momento. Nós ficamos